Ana, quero já de antemão começar te agradecendo por ter topado participar desse episódio com a gente. Muito obrigada, a sua participação é muito importante. Me desculpem por não poder estar aí presente com vocês pessoalmente. Espero que a gente tenha uma próxima oportunidade de se conhecer. E eu tenho duas perguntas para você que eu gostaria muito de te ouvir. A primeira é: o que a população LGBT pode esperar do mandato de uma vereadora bissexual? Quais são as propostas que você tem para apresentar para a comunidade? E a segunda pergunta é em relação ao acesso das mulheres na política. Um dos motivos que não existem muitas mulheres atuando atualmente é por conta da precariedade dos partidos de proporcionar esse vínculo com mulheres. Então eu queria saber como foi a sua experiência como PSOL, como você conheceu o PSOL, qual foi a sua caminhada até começar a fazer parte do partido, por que o PSOL e nenhum outro partido. E acho que é isso. Muito obrigada de novo pela sua participação e um beijo para todo mundo aí. A parte do partido você já falou no começo. Eu vou falar um pouquinho também. Mas fica à vontade. Ai, maravilha. Obrigada, Bia. Obrigada pela pergunta. Um dia a gente se conhece. Bom, sobre a pergunta das políticas para a população LGBT, primeiro eu queria chamar atenção para o sucesso total que foi a nossa eleição nesse ano. Mulher mais votada do país é uma mulher trans negra, Kérika Hilton, eleita pelo PSOL. Eu queria primeiro começar com isso, essa pergunta, porque é muito fantástico o que aconteceu, né? Que é geralmente quem tem menos expectativa de vida, quem morre com 35 anos em média no Brasil, quem é vista como o corpo mais abjeto, o corpo mais descartável que existe é o corpo trans, né? Dentro da nossa ideologia machista, da nossa ideologia... O corpo trans negro, pior ainda, é o que mais morre. E a gente ter eleito a Érica, acho que é muito significativo. E ter eleito também uma mulher bissexual. Na mesma legislatura, duas mulheres negras. Então, eu acho que primeiro apontar que a gente, LGBT, a gente tem conseguido colocar nossa luta com muita força em todos os espaços. Assim, a gente vai batalhar até a última pela nossa humanidade. Porque o que acontece é que a gente é terrivelmente desumanizada, né? No caso de mulheres que amam mulheres, como é o meu caso, mulheres que são fetichizadas, ou que perdem emprego, ou que podem sofrer violência na rua, ou que podem sofrer estupro corretivo. Eu não consigo andar em lugares de São Paulo com a minha namorada. Não ando de mão dada, né? Então, que a gente, assim, só para dar um exemplo de como essa cidade, apesar de ter nos eleito, é uma cidade que a gente ainda não vive em paz. Então, o que a gente tem que ter, obviamente, entender que a cultura machista é a raiz, na minha visão, de todo esse tipo de inviabilidade da nossa vida, assim, e isso é um combate que se faz de longo prazo, isso é um combate que se faz com feminismo, com luta de mulheres, com uma mudança cultural que é de longo prazo. Mas, no mandato de vereador, tem 1000 coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, em escola tem que ter debate de gênero e sexualidade. Isso não é ensinar sexo para criança, isso não é ensinar menino a ser menina. Isso é ensinar que existe diversidade, que existem diferentes orientações sexuais, que existem diferentes identidades de gênero e que todo mundo deve ser respeitado. Entender que é limite do próprio corpo. Entender, né? Essas coisas básicas. Isso precisa passar como um projeto de lei na Câmara? Precisa. O grande articulador do combate à educação de gênero e sexualidade é o Ricardo Nunes, acusado de agredir a esposa, não à toa. Esse cara é o cara que batalhou como vereador para não ter, né, que articulou os grupos conservadores, articulou as igrejas mais extremistas, né, para conseguir barrar esse projeto. E a gente vai querer, sim, retomar uma educação para a diversidade nas escolas de São Paulo. Isso é uma luta de longo prazo que a gente tem que fazer, que a gente está muito disposto a tocar. Né, e não é algo que é inadequado para a idade da criança. Tem que se respeitar quem é especialista no assunto, respeitar pedagogo, pedagoga, gente que sabe dizer o que é mais adequado para cada idade, porque existe. Exato. Psicólogos, tudo isso existe 1000 formas, 1000 métodos de fazer isso e que um debate hipócrita, conservador quer barrar. Tem também a questão dos profissionais de saúde, porque o que acontece? Boa parte dos indicadores de saúde da população LGBT tem a ver com falta de acesso, tem a ver com dificuldade no serviço, tem a ver de ter medo de não ser chamado pelo nome social, tem a ver com uma mulher, por exemplo, que está no relacionamento com outra mulher, não falar no serviço de saúde porque sabe que não vai ser bem atendida. Um homem gay é a mesma coisa. Então, isso tudo é um problema de formação com os profissionais, que eu acho que tem que ter formação
de direitos humanos, formação de anti-LGBTfobia com profissionais de saúde da rede inteira de São Paulo. Tem que ter também na GCM formação para isso, né? Tanto eu como a Érica estamos falando com pessoas da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, né, que fazem segurança pública, né, o GCM, para ter também uma formação de direitos humanos, para ter uma formação não violenta, né? Então tudo isso passa por várias políticas públicas, segurança, educação, saúde, moradia vai ter que passar, porque o número de pessoas LGBT na rua é gigantesco, né? Que é expulso de casa, jovem que é expulso de casa, então vai ter que transversalizar todas as políticas, assim.